Rei Ogum, meu nome, Kaiserina Neftali Dahmer Breras, tenho mais pedidos. Eu não te subjugo por seres da África, eu não tenho nada contra os africanos, não tenho mesmo, nem africanas, não tenho nada contra, nada mesmo. Digamos que eu sou germânico e britânico o suficiente para tal. Digamos que os portugueses, os italianos, os espanhóis, quem mais? Os franceses, os poloneses, os russos, não gostam de negros, dos teus servos. Mas eu não tenho nada contra algum, nada contra mesmo. Nada contra. Enfim, anyways. Eu quero que tu faças os teus servos mais poderosos. Eu quero que eles sejam mais cruéis com os inimigos, algum. Faz o que eu quero e terás meu corpo, por noites eternas de prazer. Possui teus servos com todo o teu poder. Manda todos os teus soldados possuírem-nos. Defenece algum com uma maldade que eu sei que te é possível e apetecível e agradável, porque tu também queres te casar comigo. Na verdade, podemos nos casar se tu fizeres o que eu quero. Eu quero que os teus servos mais cruéis comecem a ir a centros de macumba e matarem as brasipombas. Mata todas, sem dó nem piedade. Não deixa nada pra contar história. Dá-lhes inteligência pra eles saírem ilesos com feminicídio. Poupa todos os outros servos dos teus outros soldados do teu exército africano. Todos os outros exus, caboclos e orixás. Mata todas as brasipombas. Não antes de elas confessarem que tem pomba gira tranca-ruas, exu bafomete e tranca-ruas travesti. Usa a tua imaginação, Ogum, e terás o que queres de mim. Faz o trabalhinho, deixa-me saber, usa toda a tua maldade dos teus soldados e podemos brincar juntos. Como fizemos quando eu fui ao teu império na África do Sul, há alguns milênios atrás, e casei-me com o africano mais poderoso da África quando eu era a rainha portuguesa, só que eu era uma alemã. Sim, Ogum, eu lembro-me de todas as minhas vidas passadas. Eu era uma Kaiserina, ou melhor, eu era uma princesa, filha do Kaiser e da Kaiserina da Alemanha. Eu era a primeira filha, a primogênita, e a Kesha, a cantora Kesha Diva, era a minha segunda irmã. Eu era a primogênita e a Kesha era a segunda filha. A minha mãe não gostava de mim porque eu era loira dos olhos negros. Digamos que a minha mãe era um pouco racista e pensava que eu era uma coisa que ela não gostava porque eu tinha olhos negros. Mais ou menos como agora. Minha mãe ia exilar-me na África. Brincadeira, algum. Ela ia exilar-me na Áustria. O Davi Carreira, que era o rei de Portugal, soube da notícia. Toda a minha fama corria por toda a Europa. O Davi veio à Alemanha, viajou durante meses, levou-me de volta a Portugal. Quer dizer, de volta não, para Portugal. Minha mãe não se importou. Meu pai achou melhor que eu fosse para Portugal, mesmo que ele não gostasse do reino, porque era subdesenvolvido em relação à Alemanha, digamos assim, sem querer humilhar o reino de Portugal. O Davi resgatou-me do exílio na Áustria. E sim, Ogum, as brasipombas estavam no reino de Portugal. Elas fizeram macumba para que o Davi ficasse mal. Elas fizeram macumba para que eu traísse o Davi Carreira, que era o rei de Portugal. Elas fizeram. O Davi descobriu que eu tinha o traído em adultério com o ramalho mais poderoso de Portugal. Eu tive trigêmeos com o ramalho. O Davi sabia que os filhos não eram dele. Depois elas fizeram uma macumba pro Davi Carreira suicidar-se. E depois, ainda por cima, Ogum, elas sequestraram meus 3 trigêmeos do ramalho de Portugal, o mais poderoso. O Davi suicidou-se e o ramalho suicidou-se e meus 3 filhos foram sequestrados. Por causa dessas imundas das brasipombas. Usa toda a tua maldade, rei Ogum do Império Africano, e terás o que queres de mim.